Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Mais informações, irmãos, sobre essas novidades aí que abala o planeta Terra, um conhecimento novo que ainda não está programado na memória dos computadores. Então é um conhecimento que revoluciona, irmão. Ele não está programado na memória dos computadores. Por isso abala tudo, irmão, né? Todos os conhecimentos, todos os livros, irmão, que estão escritos, eles estão programados na memória dos computadores. Porque são escritos terreno, né, irmão? Não são escritos de outro planeta, ou seja, de outro ambiente, de outro reino, que é o reino de Cristo, né? Esse conhecimento que nós apresentamos, irmão, ele traz uma lei, que é a lei de Deus, que não é terrena. Então só aí, irmão, ela abala. Porque as pessoas, irmão, que usam a lei de Deus hoje, que dizem usar, eles é só na teoria. Você pode ver que esses crentes que dizem que observam a lei de Deus aí, eles só observam o sábado só. E diz que observa a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, ela não é terrena, irmão. Se você observar ela, muda todo o sistema, muda tudo. Então você pode ver a dificuldade que a gente está tendo, irmão, para observar a lei de Deus e também para implantar na mente das pessoas. Porque contraria todo o sistema terreno, tudo que opera na terra. Contraria. Porque se trata de coisas boas, irmão. Como nunca se viu. É uma bondade além das bondades que existem. Né? Então é coisas grandes. Bom dia, meu patrão. É coisas grandes e coisas diferentes, estranhas, né? Então, por isso, né, que as pessoas se incomodam e não aceitam. Porque é coisas novas, é coisas boas, mas é coisa que quebra as tradições. Hoje as pessoas estão presas a tradições, né? A tradições da religião, tradição de pobreza, tradição de violência, tradição de maldade, né? De ignorância, né? A ignorância, irmão, quando ela é implantada na mente humana, ela se torna uma tradição. A tradição que vai de pai para filho. Então, hoje, o conhecimento que as pessoas têm são conhecimentos tradicionais e que todo mundo já conhece, já sabe, porque se trata de conhecimento daqui mesmo. Esse conhecimento que nós apresentamos, ele não é terreno, irmão. Nós sempre fala isso. Nós traz uma lei, que é a lei de Deus, que a base é amar a Deus e amar o seu próximo. Hoje o comportamento que as pessoas têm é de odiar a Deus e odiar o seu próximo. Então contraria a tradição do que as pessoas têm na mente, têm no comportamento. Por isso que abala. Por isso que é rejeitado, né? Porque as pessoas vão buscar em livros, até que na Bíblia ele encontra, né? Na Bíblia ele encontra, mas só que o conhecimento que ele encontra na Bíblia, que é tradicional, exclui a lei de Deus, né? Ou seja, exclui a conduta que não é terrena, que é a lei de Deus. Então, e aí ele busca conhecimento e outros conhecimentos e outros livros não encontra. Encontra semelhante, mas não encontra na medida que nós apresentamos.
Então, esse conhecimento, ele é novo. Traz a lei de Deus que apresenta um regime puro, uma conduta pura, na postura de amar a Deus e amar o seu próximo. E aí, tudo isso, né, as pessoas estranham e rejeitam, porque diante da possibilidade dele mudar do mal para o melhor, encontra um inimigo, que o inimigo ele se estabeleceu aqui como rei, usando basicamente o comportamento tradicional e o conhecimento tradicional. E aí, diante de um conhecimento que quebra a tradição e que quebra o império tradicional da maldade, ele usa as pessoas para resistir, porque as pessoas estão presas, irmão, à vontade dele. O regimento que opera prende as pessoas à vontade do inimigo, à vontade do mal. E aí, diante de um conhecimento que liberta as pessoas dessa vontade maligna, há uma resistência, porque as pessoas estão presas. Então, a própria resistência é as próprias pessoas, irmão, usada, né, no regime que opera. E aí, mais que isso, não somente ele usa as pessoas, como também há um apoio secreto e financeiro para que essas pessoas sejam usadas. Então, o poder que se formou contra, ele é muito forte, é muito poderoso, né? Porque além da conduta tradicional e que encaixa na formação mental das pessoas que as pessoas já vivem, também tem um apoio financeiro, né? E aí, no meu caso, não tem apoio financeiro, não tem apoio moral, que é o que a gente tem questionado aí, sobre esse trabalho de marketing, que é a propaganda, né? Que dá apoio moral a quem? A quem está favorável ao sistema e quem está contra mim. Então, quem está contra mim tem apoio moral e financeiro. E quem ficar favorável não tem nada disso, irmão. Então, a dificuldade das pessoas ficar do meu lado, né? Até os próprios parentes meus não querem ficar do meu lado, irmão. Para você ver a dificuldade que há. Por causa da pressão e da penalidade que vem a essas pessoas por ficar do meu lado, né? Então, para você ver como é difícil, irmão, né? Somente pela misericórdia de Deus é possível a gente alcançar êxito nesse projeto, porque o cerco que o inimigo tem feito, ele é grande e praticamente, aparentemente imbatível, né? Mas só que diante de tudo isso, irmão, o recurso que Deus tem nos dado, é capaz de reverter essa situação. E para isso nós precisamos apenas de pessoas conosco. A riqueza que nós precisamos é pessoas. Ah, mas o senhor colocou Pix aí, ninguém pode depositar nada nesse Pix aí. Sim, porque não pode, porque o regime, a moeda opera para financiar quem está associado ao mal. Esse regime aqui é separado do mal. E aí, por isso que não há apoio financeiro, né? E como você vai tocar esse trabalho avante? Sendo que não existe apoio financeiro e nem apoio moral. Ou seja, todas as pessoas que passar para o teu lado vai sofrer dano moral e dano financeiro. Pois é, então praticamente, né, na aparência é impossível o trabalho ir avante, né? Mas então somente a fé, irmão, ou seja, a fé no invisível é possível reverter essa situação. E como que a fé no invisível vai reverter essa situação? Através da lançamento da nova moeda privada, que vai
e gerar um recurso financeiro apropriado a quem ficar conosco. A lei de Deus também é um recurso muito poderoso que garante direito individual como nunca se viu. É direito como nunca se viu, né? Então o recurso que nós temos disponível, irmão, é muito poderoso. Ele é muito poderoso. É que nós não podemos abrir mão dele e que certamente ele vai trazer solução além das soluções que existem. Além, né, esse recurso. Então, aparentemente é impossível. É impossível, porque além do inimigo fazer o cerco de sondagem, de sondar quem está conosco e quem não está, ele também tem um controle financeiro, tem um controle de apoio moral, através do trabalho da propaganda, e tudo isso aí ele está usando, né, para continuar resistindo. Né? E aí só que a gente tem muitas vantagens favoráveis, que é a mudança, a melhoria que nenhum tem capacidade de fazer. Não tem, ninguém tem capacidade de trazer essas melhorias que vai ser trazida por esse projeto. Ninguém. Né? E aí enquanto a gente não consegue adquirir essa capacidade, por meio das pessoas que a gente vai fazer essa base, ele continua aí apresentando solução paliativa para continuar enganando o povo, para continuar enrolando o povo. Então essas soluções aí são paliativas, são ilusórias, apenas para iludir o povo, para enganar o povo. Então, enquanto a gente não adquire essa capacidade, lembrando que essa capacidade que a gente vai adquirir, ela vem simplesmente em conseguir formar a base, irmão, com pessoas. É isso mesmo. A riqueza que nós precisamos são pessoas, né? Personagens que vão nos ajudar a fazer acontecer tudo isso. Então, diante da capacidade ainda não adquirida, porque ainda nós não conseguimos formar essa base, a gente continua aí e eles continuam né, iludindo o povo com pequenas melhorias paliativas. E dessa maneira eles continuam sobrevivendo, né? Do engano e fazendo com que o povo também sobrevive desse engano. Porque a verdade ela vai derrubar a máscara, né? Vai derrubar todo engano, né? Mas até o momento não foi possível por causa dessa resistência forte, né? Feita através do apoio moral e apoio financeiro, né? Então, esclarecido tudo isso, irmão, esse esclarecimento ele é muito importante, porque dá para você uma convicção, digamos assim, o que está acontecendo e o que vai acontecer com o apoio que vocês vão nos dar, né? No momento mais importante para nós é o apoio moral, você ficar conosco, né? Mais do que o financeiro. Por quê? Porque se você der o apoio moral e financeiro, ótimo, mas se você não puder, se você for impedido por alguma causa, porque hoje o gerenciamento financeiro, irmão, está todos controlado pelo sistema, principalmente o gerenciamento financeiro. Se o próprio apoio moral das pessoas ficar conosco, sem qualquer apoio, está difícil, imagine com apoio moral e financeiro, né? Então, a dificuldade é grande e a gente luta. E a nossa esperança está na persistência. Persistência, sempre mostrando a todos a necessidade de trabalho avante e a utilidade que ele vai ter a toda a humanidade.
em termos de melhoria. A todos. É melhoria como nunca se viu. Muitas pessoas não creem, irmão, porque ele não vê essa melhoria se revelando. Porque existem muitos crentes que para ele crer ele tem que ver. Ou seja, é crente incrédulo. É crente Tomé, né? Muitos mesmo, né? Aí ele não vê, ele só vê comentário, ele só vê narrativa, ele só vê versão. Aí ele continua não crendo, porque ele não vê isso acontecer. E uma das maneiras que eles usam para gerar essa incredulidade é a resistência contrária, né? É a tradição, oba, onde é? Que se estabeleceu de pai para filho desde a fundação do mundo, né? Porque desde que o mundo passou a existir, irmão, nunca se viu nada semelhante. Nunca mesmo. Jesus, quando ele veio, ele revelou coisas novas. Que é essas novidades que hoje a gente está dando sequência. Mas essas novidades que Jesus revelou, ela não foi tão ampla, porque ele veio, mas ele foi morto. Ou seja, o reino dele não se estabeleceu aqui na terra. E agora ele vai se estabelecer. Portanto, está se revelando de forma ampla as novidades que Jesus inicialmente revelou quando ele veio à terra. Porque agora o seu reino ele vai se estabelecer aqui. E aí, com isso, ele vai se revelar com todo o poder e glória aqui nessa cidade. Então, uma das incredulidades das pessoas também está nisso aí. Uma cidadezinha, né? De um povo pobre. Isso aí que incomoda os grandes, os poderosos, irmão. Por que que não se origina em São Paulo esse trabalho? Por que que não se origina na Europa, nos Estados Unidos, onde o povo são inteligente, né? As grandes cidades. Não nessa cidadezinha pobre aí. Cidade aí que nem é conhecida no mundo. Né? Pois é. Então Deus ele é assim, irmão. Ele se revela desprezível. Em lugares também desprezível. Com pessoas também desprezíveis. Para confundir os sábios, né? Para confundir os sábios e os inteligentes, irmão, né? Os sábios, né? Quem diria que Deus revelaria tanto conhecimento por meio de mim, uma pessoa que não tem a formação superior, que nem pouco tempo passou em escola. Quem diria? Ninguém acredita, né? Porque Deus é assim. Bom dia! Ele se revela a quem ele quer, né? Até para mostrar o seu poder, irmão. Para mostrar a sua grandeza, a sua graça, a sua misericórdia, né? Então, que maravilha, irmão. Que esse conhecimento está se revelando aqui, né? A partir daqui, para confundir os sábios e os inteligentes. Os sábios e inteligentes estão nas grandes cidades, irmão, nos grandes centros, né? E aí, com o conhecimento que eles têm, eles conseguem fazer com que as cidades cresçam, as cidades se estabeleçam, né? Consegue fazer, circule um fluxo de dinheiro aí para alimentar os comércios, os mercados. Então, os inteligentes, eles estão nessa área aí, irmão. E aí Deus mostra uma inteligência contrária, né? Inclusive lançando a moeda com um novo gerenciamento financeiro que muda todo o processo e fluxo do dinheiro nas grandes cidades. Muda no sentido novo, né? Porque essa mudança ela não é para tirar o sistema que já opera, é sempre para estabelecer um outro sistema, geralmente em parceria com o sistema que já opera. E aí dando um direcionamento, um fundamento
que muda todo o controle. Bom dia. É um fundamento inteligente que muda todo o controle, irmão, né? E como é que é essa mudança? Não elimina o controle que há, nem a maneira como ele opera. Simplesmente estabelece outro controle paralelo no sentido contrário. Ou seja, a ordem que opera, ela é do maior para o menor. Se estabelece uma outra ordem do menor para o maior, né? E aí estabelece as duas ordens por meio de um comando conjugado. E do mesmo jeito, vai ser com o sistema financeiro. Do mesmo jeito, irmão. É um comando conjugado também no sistema financeiro. Com duas ordens. Divergente e do gerenciamento financeiro. O gerenciamento financeiro que opera é da moeda pública. Não vai mudar. Vai se estabelecer outro com a moeda privada. Porém, esse gerenciamento financeiro com a moeda privada vai controlar o gerenciamento com a moeda pública, né? Porque ele vai ter vai ser um sistema estratégico que vai se estabelecer em uma cidade de forma estratégica para fazer o gerenciamento. Porque, como eu já falei, o gerenciamento financeiro também é conjugado. Agora, assim como o comando conjugado. Então aí é um sistema inteligente que vai fornecer uma estabilidade na área financeira e na área moralizador da ordem, como nunca se viu. Tudo isso é uma capacidade que o ser humano vai adquirir para poder passar pela grande tribulação. Então, todos esses preparativos, essas mudanças, se trata de uma preparação para coisas grandes, para se estabelecer que coisas grandes, como nunca se viu, coisas grandes e poderosas, como nunca se viu, vindo de Deus, coisas grandes e poderosas, como nunca se viu, vinda de Deus. Então Deus é assim, quando Ele quer, Ele se revela com poder e autoridade. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Em nome de Jesus. Bom dia a todos.